ficou mais claro. Então, vamos retomar o estudo, né? Tem as coisas mais misture. Fala também, né? Não é fácil não, né? Uns dois, três professores. Então, um pouquinho de tempo, um pouquinho para dar. Não posso superar, mas eu também tenho que deixar só para tirar a lição. Ó, escrever, uns cartões, você que sai de casa. Então, agora nós vamos começar. Nós vamos falar da sétima trombeta. Fala do capítulo 11, primeira parte do capítulo 11, que é as duas testemunhas. E agora a segunda parte do capítulo 11 é a sétima trombeta. Mas antes da gente entrar na sétima trombeta, a gente vai só relembrar umas coisas para esquentar os motores. O livro de Apocalipse é registrado em três documentos. As sete cartas, os três capítulos, e o documento principal é o livro do Cordeiro, do capítulo 4 ao 22. E no meio disso, João recebe um livrinho para acrescentar alguns detalhes, mais informações, mais detalhes do que está escrito no livro da mão do Cordeiro. O que nós estamos vendo é o que está escrito no livro. Vai começar a tratar os 7 ciclos. Só para a gente lembrar. E aí nós vamos ver do capítulo 14 o que está escrito nesse livro da crença no tipo profeta da outra vez. O enredo principal é o livro da mão do Cordeiro. Quando nós falamos livro de Apocalipse, esse livro está na mão de Jesus, vai falando de o Pai da tal ciclo. O livro selado, só para a gente lembrar, o livro consegue ser esses 7 ciclos são tratados vários acontecimentos. Então, os seus, quando são tratados, são acontecimentos que vão acontecer na terra e no céu. Nós estamos no sétimo selo. Por que nós estamos no sétimo selo? Quando o sétimo selo abrir, tem 7 trombetas. Então, o que a gente está falando desde a primeira trombeta, a gente está falando do livro ainda. Estamos falando do sétimo selo. E quando tocar a sétima trombeta, então, as trombetas e as taças então, fazem parte do sétimo selo. A gente está falando do livro que Jesus vai tomar nas mãos dele, muito cedo. Só para lembrar isso. E o que está acontecendo nesses textos, trombetas, o Pai prometeu para Jesus, para se pensar o que quiser, e o Deus repete. Vamos abrir lá em só para a gente ver. Está falando, Deus é o perseguição. Mas o Hebreus está fazendo uma comparação entre Jesus e o capítulo fala que Jesus é a expressão exata do Pai. Ele está falando que Jesus é o mesmo, a expressão do Pai. E compara com os anjos. Aí o versículo assim, fala assim, qual dos anjos disse isso? Tem que fazer uma comparação no 7. Agora, quanto aos anjos disse isso? Falando de Jesus. E no 13 fala assim, mas a qual dos anjos disse? Jamais. Senta-te à minha direita, até que teus inimigos por escapar dos teus pés. Estou está sentado à direita do Pai.
estamos vendo, Deus está colocando os inimigos, estamos caminhando. Deus fez essa promessa para ele, acenda aqui, um dia eu coloco todo embaixo do nos tempos, nos prometidos, podemos acontecer isso. E as promessas vai dar um desfecho. Sempre a promessa tem um desfecho final, ele está escrito. Então, nós estamos falando é do sétimo selo. A sétima trombeta vai fechar o que aconteceu nesse livro aí. Eu creio que o Pai está fazendo isso, está sendo escrito promessas, está colocando o Deus sempre aqui até um dia. No capítulo 4, João correu, porque o Pai está mais sentado. O detalhe que eu falei, se ele está sentado, como intercessor nosso, mas um dia ele vai levantar com o Pai. Então, nós vamos colocar os inimigos na sétima trombeta, vai mostrar isso muito claro. Então, vamos lá. Vamos lá. Sétima trombeta. Primeiro Apocalipse 10, 7 fala, já faz uma menção dela. Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Então, quando João termina a sexta trombeta, um anjo aparece para ele, fala várias coisas, e no versículo 7 fala assim: nos dias da voz do sétimo anjo, quando este estiver para tocar a trombeta, se cumprirá o mistério de Deus, como anunciou aos seus servos e os profetas. Então ele falou para o anjo, na sétima trombeta é que vai findar o mistério plano de Deus. E aí nós vamos ver, tentar ver com mais detalhes o que está nessa sétima trombeta, que é o desfecho final. O anjo deixou bem claro, é aí que vai ser o desfecho final do plano de Deus. Então vamos ler lá no capítulo 11, versículo 15, o que acontece quando é tocada a sétima trombeta. 11:15. E tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: o reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos, que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras. Tem Bíblia aí que está falando que há de vir, né? E essa semana eu li lá que um cara explicando por que algumas Bíblias têm esse há de vir, que parece que um copista queria deixar igual aos outros textos que tem lá em Apocalipse 1. Ah, lá está escrito é que era de vir, é que era de vir, então eu vou colocar igual aqui também. Que nos textos mais antigos não tem, como na do Dero tem, na minha não tem. Tem gente que quer consertar a Bíblia e. Na sua também tá és e era, né, Dé? Que és e que eras. O adivina, mas não, porque aqui ele está vindo. Nós vamos ver aqui. Porque tens tomado o teu grande poder e começaste a reinar. Então vai começar a reinar. Iraram-se, na verdade, as nações. Então veio a tua ira, e o tempo de serem julgados mortos, e o tempo de dares recompensa aos teus servos, os profetas, e aos santos, e aos que temem o teu nome, e a pequenos e grandes, e o tempo de destruírem os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus que está no céu. No seu santuário foi vista a arca do seu pacto, e houve relâmpagos, vozes, trovões e terremotos, e grande saraivada. Então vamos destrinchar um pouquinho o que está acontecendo na sétima trombeta. Aí eu olhei aqui algumas coisas aqui, a gente vai ver um por um. No versículo, antes do versículo 15, né, que começa a sétima, no versículo 14, 11 e 14, fala assim: é passado o segundo ai, eis que vem o terceiro ai. Como nós vimos, os últimos 3 trombetas, quinta, sexta e sétima, são os 3 ais anunciados lá no capítulo 8. O primeiro ai é a quinta trombeta, o segundo a sexta, então a sétima trombeta é um terceiro ai. E como nós vimos, esse ai aí, ai de temor, de ameaça, de dor mesmo, ai de vocês, que o negócio agora pegou. Então é o último ai, é o desfecho final. Fala que as nações vão se irar.
Aí nós vamos ver como que vai acontecer isso, mas que também a ira de Deus veio. Nós estamos na ira de Deus. Aí nós vamos ver o que quer dizer essa ira de Deus aí. Que agora chegou o tempo de julgar os mortos, dar galardão aos profetas, aos servos e aos que temem o seu nome. Então aqui vai se instalar um tribunal para a justiça dos da casa e dos de fora de casa. Na sétima trombeta inicia isso. Vai se cumprir o mistério de Deus. Então nós vamos ver o que é esse mistério de Deus também que com a sétima trombeta finaliza. Assim como Jesus falou lá na cruz, está consumado, aqui também vai consumir agora o mistério, o plano de Deus. Fala da segunda vinda também, porque falei que ele veio e começou a reinar, e falei que és e que eras, o adivino a mais, porque aqui ele está vindo. E começaste a reinar. O reino começa a partir da sétima trombeta. Mas assim, mas como começa a reinar, você tem várias coisas acontecendo aí depois no Apocalipse. Aí nós vamos entender essa cronologia desses eventos. Mas a sétima trombeta, que a gente leu, esse monte de evento desencadeia, é autorizado a acontecer isso tudo aí na sétima trombeta, que é onde se cumpre o mistério de Deus. Então vamos lá. Então, sobre o Ai, que eu já falei, né? A gente tem os selos, as trombetas, referem-se aos 7 anos. Porque aqui é anunciada no sétimo selo, no sexto selo, a ira de Deus. Então a ira de Deus está nas 7 trombetas, que é a justiça de Deus. E como nós vimos, divide em 2 períodos de 3 anos e meio, conforme o texto do Apocalipse 11, nos 3 primeiros anos e meio, que é 42 meses, as 2 testemunhas estão testemunhando, pregando ainda uma última chance de arrependimento para a terra. Só que na metade sobe a besta do abismo e vai perseguir as 2 testemunhas. Por isso que é chamado de ai, 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 as últimas 3 trombetas, porque é a época da grande tribulação. E a sétima trombeta, que é o último ai, desencadeia as taças. Então só estou lembrando aqui o que a gente já viu, né? Então é chamado de último ai, porque nela vai vir a consumação da ira de Deus. Como se fosse uma graduação de ais. O último é o mais intenso, para finalizar mesmo o plano de Deus. Beleza? E aí, para a gente comparar que os 7 anos estão realmente nas 7 trombetas, eu gosto de fazer uma comparação com o que está escrito em Daniel 9, 24 e o que está escrito em Apocalipse 11, 15 e 19, para a gente ver a similaridade do objetivo das 70 semanas. Só para a gente lembrar lá. Daniel 9, 24. Que do 24 ao 27 é quando Deus mostra para Daniel aquele esquema de 490 anos, ou 70 semanas, dos quais 69 já foram, né? Já fizemos esse estudo aqui, e falta uma semana. O objetivo dessas 70 semanas, desses 490 anos, que falta 7, está aqui no 24, Daniel 9, 24. 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Então, a cidade de Jerusalém que existe lá hoje, Deus tem um plano para ela. Ele acabou de falar, para o teu povo e para a tua santa cidade. Para isso que estão determinados esse período do qual faltam 7 anos. Para que esses 7 anos ainda? Para cumprir o que está escrito aqui. Ó. O que é? Para que está determinado esse período? Para fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, assim, acabar toda a profecia, cumprir toda a profecia e ungir o Santíssimo, que é Jesus tomar o seu reino definitivamente, ungir o Santíssimo. Então vamos fazer uma comparação aqui, ó. Acabamos de ver, encerrar a transgressão, selar os pecados, cobrir a iniquidade, estabelecer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Faltam 7 anos para cumprir isso. Os outros 463, nós já vimos que já cumpriu, em Jesus teve um intervalo disso. Na sétima trombeta, anuncia-se aqui, começaste a reinar, assumiste o teu grande poder, julgar os mortos, tem a ver com estabelecer a justiça eterna, recompensar os servos, é a justiça também, decretar galardão para cada um, que nós vamos ver na próxima reunião, com mais detalhes. Destruir os que destroem a terra, é estabelecer a justiça também. E ungir o santo dos santos, ou o santíssimo,
Jesus tomar o seu poder, porque lá no céu tem templo e foi vista a arca de Deus, onde a gente acabou na sétima trombeta, que é uma figura de Jesus. Quando a sétima trombeta toca, o céu abre. O templo que existe no céu abre. E aí Jesus vem, mas nós vamos ver com mais detalhes. Então eu vejo uma similaridade que acontece na sétima trombeta e do que Deus determinou. Para que essas 70 semanas? Para o povo de Israel e para Jerusalém, no qual nós fomos inseridos aí na Oliveira Brava, como a gente já viu aí, né? Então, as 7 trombetas são esses últimos 7 anos que faltam a cumprir isso aqui. Na sétima trombeta finaliza justamente porque ali se estabelece a justiça eterna, o quê? Recompensando os servos, destruindo os que destroem a terra, julgando os mortos. E aí nós vamos ver isso agora com mais detalhes. Só que tem um detalhe interessante no versículo 10, 7, fala, nos dias. Porque quando a gente lê o texto friamente, Apocalipse 11, 15 até o versículo 19, a gente entende que é uma coisa instantânea. Está falando que Jesus começou a reinar, que vai julgar os mortos, então cadê ele não está reinando? É nos dias. Então o que vai acontecer na sétima trombeta tem muitos dias que vai se cumprir isso que nós vamos ver aqui. Lá no 10, 7 fala, nos dias do sétimo anjo. Então são vários dias que a sétima trombeta vai estar em ação. Esse é um detalhe importante, porque aqui dá um assim, fala que Jesus veio e começasse a reinar. Mas não parece, porque ainda tem que destruir a besta, ainda tem que ter as taças, é porque são dias, são eventos que estão dentro da sétima trombeta. É o que a gente vai ver aqui tipo, naquele outro slide. Vou pegar aqui meu óculos. Esse detalhe é importante. Nos dias da sétima trombeta se cumprirá o mistério de Deus. E esses dias aqui são mais de 1000 dias. Não, são muito mais de 1000, porque é mais de 1000 anos. Nós vemos que o milênio está incluso aqui. É isso que eu vou mostrar um pouquinho hoje. O que a sétima trombeta vai autorizar, vai permitir que aconteça? Nos dias do sétimo anjo vai se cumprir o mistério de Deus. E nós vamos ver o que é esse mistério. Então fala que veio, eu vou colocar aqui na ordem cronológica. Não do texto aqui, dos acontecimentos. Fala que veio a tua ira, a ira de Deus, quando as nações iraram. Isso refere a 7 taças. Aí eu vou mostrar por que se refere a 7 taças. Apocalipse, no versículo, vamos voltar lá em Apocalipse 11. No 18 fala, na verdade, iraram-se as nações e veio a tua ira. Então a ira de Deus veio, ela começou no 6º selo, quando é anunciada lá, e termina nas taças. Aí se você abrir em Apocalipse 15, fala assim, vi no céu ainda outro sinal, grande e admirável, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Ela começou nos selos, na primeira trombeta, né? Que é o 6º selo que anuncia, e termina nas taças. Aqui é consumada a ira de Deus. Então lá na trombeta está anunciando as taças. Aí vamos continuar no versículo agora do 5 ao 8. Então aqui, no 5 a 8 do capítulo 15. Depois disso olhei e abriu-se o santuário do tabernáculo do testemunho do céu. É que a gente lê lá na sétima trombeta. Fala que abriu o templo de Deus. Então o que está lá, está sendo narrado aqui. E saíram do santuário 7 anjos, que tinham as 7 pragas, vestidos de linho puro e resplandecentes, cingindo a altura do peito com cintos de ouro. Um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. E o santuário se encheu de fumaça pela glória de Deus e pelo seu poder. E ninguém podia entrar no santuário, enquanto não se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Então, se você for virar a página e olhar no versículo 11 e 19, fala, abriu-se no céu o santuário que estava no céu. E no versículo 5 do 15, depois disso, abriu-se o santuário no céu para quê? Antes de Jesus vir, esses 7 anjos vão derramar essas 7 taças que nós vamos estudar depois com mais calma. Por isso que a gente fala que na sétima trombeta, desencadeiam as 7 taças. Então, quando no versículo 18 fala, veio a tua ira, aos dias lá, tem os dias ainda das taças. Quando as taças estão sendo derramadas, está cumprindo a sétima trombeta. Esse é o primeiro evento autorizado ou determinado pela sétima trombeta. Veio a tua ira. Aquele versículo ali,
está ali no Apocalipse 15 e 16. A ira de Deus vai ser consumada ali. Porque as nações se iraram contra Deus. Deixa eu ver o que eu coloquei naquele 16 e 17 ali. E o sétimo anjo derramou a sua taça, está falando. Mas eu acho que isso aí é para ler em outra parte. Eu devo ter confundido aqui. Mas o que eu queria mostrar é isso, que na sétima trombeta, que fala que veio a ira de Deus, veio a consumação nas taças. Para entender, né? Agora, outra coisa que está no texto da sétima trombeta, fala que iraram-se as nações. O que essas nações se iraram? É quando eles se congregam para lutar contra Jesus que vai vir. É chamada a Guerra do Armagedon. Eles se iraram contra Deus, eles vão se reunir. Quem vai reunir isso vai ser um espírito de Satanás. Então nós vamos ler lá no Apocalipse 16, no versículo 12 a 16. Eles se iraram contra Deus, vão tentar guerrear contra Deus. E aí nós vamos estudar essas taças ainda com calma. Só para mostrar que na sétima trombeta, os dias da sétima trombeta, tem essa Guerra do Armagedon também. Apocalipse 16, 12. O sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. Esse é o rio que existe lá mesmo, a gente falou lá no Oriente Médio, no Egito, no Iraque, na Turquia. Aí no versículo 13 fala assim: e da boca do dragão, que é Satanás, e da boca da besta, que é uma pessoa, e da boca do falso profeta, que é uma outra pessoa, vi saírem 3 espíritos imundos semelhantes às rãs, pois são espíritos de demônios que operam sinais, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para toda a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. E aí fala assim: eis que vem como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes para que não ande nu, e não se veja a sua nudez. E eles os congregaram, que esses espíritos congregaram as nações, os exércitos, num lugar em hebraico que se chama Armagedon. Essa que é a ira das nações. Eles vão se batalhar, eles vão se reunir o quê? Para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Que no versículo agora 17, 11 a 13, fala que eles têm esse intento mesmo. Ó. No capítulo 17, versículo 11 ao 13. A besta que era e já não é também o 8º rei e é do 7. E vai-se para a perdição. Os 10 chifres que viste são 10 reis. Então 10 conglomerados de nações que vão surgir. Os quais ainda não receberam o reino, a autoridade, o poder. Mas receberão autoridade como reis, por 1 hora, juntamente com a besta. E eles têm o mesmo intento, entregarão seu poder e autoridade à besta, e combaterão contra o Cordeiro. Essa aí que é a ira das nações. E o Cordeiro vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os que estão com ele, os chamados eleitos e fiéis. Então, quando fala que iraram-se as nações e veio a tua ira, porque as nações que vão estar sob o governo do anticristo, que até lá na abertura das Olimpíadas tem aquele cavalo surgindo e várias pessoas com várias bandeiras de várias nações seguindo aquele cavalo. É uma simbologia também interessante lá. Mas aí é outra coisa. Que ele vai ser um governante mundial e eles, de alguma maneira, vão se reunir para guerrear com alguém que vai vir do céu. É lógico que eles não vão chamar Jesus ou Deus, mas vão. Talvez assim, nós vamos guerrear contra esses terrestres que vão vir nos atrapalhar nossos planos aqui, o nosso mundo que está em harmonia. Vai ter uma retórica, né, uma mensagem. Nós não vamos guerrear contra Jesus, não. Nós vamos nos reunir e preparar para guerrear contra, vamos chamar Jesus e os vencedores de extraterrestres, de outros mundos. Então vai essa ira das nações, que é chamada Guerra do Armagedon, é um vale que tem lá em Israel, vai ser essa ira das nações, contra Deus e contra o Cordeiro. Outra coisa que está escrita aí no 7ª trombeta fala aquele que era e que é. Então ele não está vindo mais. Essa é a famosa segunda vinda de Jesus. Que a primeira ele já veio. E aí, em muitos entendimentos, as pessoas confundem segunda vinda com arrebatamento. Tem alguns que entendem, eu já falei que a segunda vinda e o arrebatamento coincidem no mesmo evento. E eu entendo que são eventos distintos. Que Jesus arrebata o filho varão, os vencedores, e depois, quando ele vem, ele arrebata uma outra parte, como já falou aqui. Então, outros não, que acho que é os 2 eventos juntos.
Mas como a gente já viu que existe um arrebatamento muito claro no Apocalipse 12. Aí, como é que faz com esse arrebatamento? Que já estudou e vai repetir, que claramente não aconteceu ainda, né? Então, por isso que é distinto. Arrebatamento é uma colheita das primícias, porque amadureceu primeiro. E na colheita, depois se colhe o resto. Aí vem a vindima do Senhor e vem colher o resto que ficou. Já falamos, mas vamos falar mais no capítulo 14. É a vinda que está anunciada nos dias da voz do sétimo. Mas esses dias tem esse dia da vinda também, que está lá em Apocalipse 19. Estou mostrando como é que os dias do sétimo, da voz da trombeta, são vários eventos. Que não é uma fotografia estática quando a gente lê o capítulo 11 ali. Aí a vinda de Jesus está aqui no capítulo 19. E é interessante como é que os versículos coincidem. Lá não fala que abriu-se o templo de Deus? Olha o templo aberto aqui, o céu aberto de novo. Tem que abrir para Jesus vir. E aí eu vou por pimenta, né? Como é que o céu vai abrir? Tem um domo em cima, né? E viu o céu aberto. E eis um cavalo branco. Que não tem nada a ver com o cavalo branco do primeiro selo e tem gente que confunde, né? Estava montado nele aquele chamado fiel e verdadeiro, que julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito, e ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de um manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. Seguiam nos exércitos que estão no céu. Vamos falar que isso é um monte de extraterrestre vindo. Vão guerrear contra eles. Seguiam nos exércitos que estão no céu, os anjos, né? Em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. Da sua boca saiu uma espada afiada para ferir com elas as nações. Foi das nações que se iraram contra Deus, mas ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No manto, sobre a sua coxa, tem escrito o nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu já vi gente dizer que pode fazer tatuagem por causa desse versículo aí. Eu tô falando sério. Ó, tá falando que na coxa de Jesus tinha um nome. É a criatividade dos crentes, né? E viu um anjo em pé no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde, ajuntai-vos para a grande ceia de Deus, para comer carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e dos que nele montavam, sim, carne de todos os homens, livres, escravos, pequenos e grandes. Então, na vinda de Jesus, a ira do Pai, a ira de Deus vai se consumar através dessa batalha contra a ira das nações. Então, na sétima trombeta, que é os dias, também está falando da vinda de Jesus. Aquele que era e que é, porque ele vai vir na sétima, que é depois das taças. E o tempo de julgar. Aí Deus vai julgar com justiça. E esse tema eu vou falar semana que vem, porque dá para falar muita coisa aqui. Eu só vou mostrar aqui o que Jesus vai julgar. Os mortos, o que acontece lá no trono branco depois de 1000 anos. Por isso que é nos dias. São muitos dias que dura a sétima trombeta. Esse julgamento começa no tribunal de Cristo, os profetas, os servos e os santos, pequenos e grandes. Então tem diferença de galardão aí. Tem diferença dentro dessa justiça de Deus, que nós vamos ver semana que vem. Ela fala pequenos e grandes. Pequenos também. Não que eles sejam menores, mas sim são diferentes. E os que temem o teu nome. Aí nós vamos ver quem são esses que temem o teu nome também. Aí aqui nós vamos pegar vários outros textos na Bíblia que falam desse julgamento. Mas aí na sétima trombeta, então, que vem o tribunal de Cristo, depois de 1000 anos, o julgamento do trono branco. Sétima trombeta autoriza tudo isso. Por isso que é nos dias. Dura tudo isso é a sétima trombeta. O milênio é a sétima trombeta. O tribunal de Cristo é a sétima trombeta. É nos dias. A gente vê como uma foto estática. E aí eu prefiro fazer isso semana que vem separado, porque aí nós vamos lá em Mateus 25, que tem 2 textos de Deus, de Jesus, mostrando uma parábola para julgar os dele. O servo fiel e prudente, as parábolas dos talentos. As 10 virgens, 5 tinham olhos, 5 não tinham. E lá não está falando de salvo e de não salvo. É desses aqui. Estão aptos ou não? Aí vai vir um tempo de julgar. Os mortos, os vivos, os que forem arrebatados, os que não forem arrebatados, a gente vai ver com mais detalhes. Mas é aqui na sétima trombeta.
e vai ter essa autorização para o julgamento. E aí vai se cumprir o mistério de Deus. Nós vamos ver daqui a pouco o que é o mistério de Deus. Para fazer parte desse mistério, tem que haver uma avaliação. Porque o julgamento é uma avaliação. A gente viu na última reunião que João recebeu uma vara de medir. E essa vara medir é conferir se está apto para fazer parte desse mistério. Como a gente falou várias vezes, não é salvação, mas existe uma avaliação para se fazer parte desse mistério. Como eu já falei várias vezes, é um assunto que não tem mais no nosso meio. Que se pensa que todo mundo está no mesmo barco. Está no mesmo barco, mas vai entrar de maneiras diferentes e vai ocupar maneiras diferentes, tempos diferentes nesse barco. Por quê? Deus é justo. E aí as pessoas às vezes não entendem. Por que então tem que ter um julgamento? Porque Deus é justo. Como a gente fala que todo mundo reage da mesma maneira às coisas. Deus, os filhos reagem da mesma maneira à manifestação do Pai? Não. À disciplina do Pai? Não. Então ele tem que ser justo. Assim como na parábola do filho pródigo, às vezes essa parábola é muito pregada às vezes para o ímpio. Quem foi embora foi o ímpio, depois voltou. Mas ele já era filho. Vale considerar uma maneira diferente a parábola do filho pródigo. Um ficou na casa, outro foi embora. E o que ficou, às vezes ficou por barganha, por medo. Aí ali também cabe uma outra análise, além de ser só uma mensagem evangelística do filho pródigo. Então aí semana que vem a gente fala desse tempo de julgar os mortos, de dar galardão aos que são aí várias 4 classes ali: profetas, servos, santos e os que temem o teu nome, pequenos e grandes. Tem uma diferenciação só no anúncio da 7ª trombeta. Aí semana que vem a gente fala sobre essa parte aí. Então vamos continuar falando o que tem nos dias da voz do 7º anjo. A gente já falou algumas coisas que dias que são esses. Começastes a reinar. Mas Jesus não vai começar a reinar automaticamente, porque a partir da 7ª trombeta vai vir o reino milenar. Vai vir todos aqueles eventos e depois o reino milenar, porque são dias, são vários tempos que a 7ª trombeta está em execução. Então quando fala que começastes a reinar no 11, é depois que acontecer aquilo que nós estamos vendo lá. Vamos ler lá de novo. (11, 15). E tocou o 7º anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: o reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Reino que vai durar pelos séculos dos séculos. E esse reino vai vir depois que da ira das nações, depois que a ira de Deus finalizar, e depois do julgamento. Aí vai vir o reino milenar. E ele nos é mostrado lá, Apocalipse 20. Só virar umas... que a gente, quando for chegar lá, a gente estuda com mais detalhes. Eu estou mostrando o que está acontecendo nos dias da voz do 7º anjo. E vi descer, depois do milênio, e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo, uma grande cadeia na sua mão. E esse abismo é o mesmo do qual a besta vai subir lá na 5ª trombeta. Aqui vai ser lançado lá depois é Satanás. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Lançou no abismo, o qual fechou e selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações até que os 1000 anos se completassem. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então vi uns tronos, ao julgamento que nós acabamos de falar aqui, vai ser nessa época aqui. Aos que se assentaram sobre eles foi dado o poder de julgar. Vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam seu sinal na fronte nem nas mãos, e reviveram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, continuaram mortos, até que os 1000 anos se completassem. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo até e reinarão com ele durante os 1000 anos. Isso que eu acabei de ler é a 7ª trombeta, é os dias do 7º anjo. Fala que ele começou a reinar, vai ser aqui, está escrito aqui na 7ª trombeta. Vamos pegar um pouquinho de água para mim.
Então, na sétima também está implícito o reino milenar. E destruir os que destroem a terra. Também está escrito no último versículo aqui da sétima trombeta. Que refere-se ao juízo final, que é essa batalha que Deus vai acertar com a besta e seu governo. E aí a gente vai ver aqui duas vezes Deus vai. Primeiro, antes do milênio, Deus vai destruir a besta e o seu governo. E depois na rebelião final, quando acabar os 1000 anos. Então no 19. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos. Para quê? Para fazer guerra àquele que estava montado no cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta que fizera diante dela os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta, e os que adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Isso aqui é uma curiosidade, mas quando a gente chegar, a gente ir lá, e eles vão inaugurar o inferno. Eles não vão ser lançados no Hades. Aqui é no lago de fogo, e vai ser um julgamento depois de 1000 anos. É curioso, mas fala que vai ser lançado. E as demais pessoas foram mortas pela espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram da carne delas. Então, destruir o que destrói a terra, está nesse versículo aqui, na sétima trombeta. E depois dos 1000 anos, aí no versículo 27, fala que vai haver uma segunda rebelião contra Deus, mesmo depois do milênio. E que Deus também vai destruir esses que se rebelarem contra ele. Que está dentro dos dias da voz do sétimo anjo. No capítulo 20, verso 7. Ora, quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. E sairá a enganar as nações. Aí depois nós vamos ver que nações são essas. Que não são as que estão hoje. Que estão nos 4 cantos da terra. Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de juntá-las para a batalha. Isso depois do milênio ainda. Quer dizer que vai ter uma segunda rebelião contra Deus. Mas nós vamos chegar lá. E subirão sobre a largura da terra. Cercarão o arraial dos santos e a cidade querida. Mas desceu o fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo. Aqui o Satanás é lançado agora no lago de fogo também, onde já está a besta e o falso profeta. É o que está escrito, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados pelos séculos dos séculos. Nesse primeiro que eu li de 19, é a guerra do Armagedon. Aí Jesus vai com os santos, com os anjos, terminar, destruir a besta, o falso profeta e o governo dele e todos que o seguiram. Aí começa o milênio. Depois do milênio, só que Satanás é só preso no abismo. Ele é preso no abismo durante 1000 anos. Depois dos 1000 anos ele é solto e ele vai enganar as nações que cresceram e proliferaram durante esses 1000 anos. Uma segunda revolta contra Deus, aí Deus finaliza. Então te mostrando que os dias da voz do sétimo anjo tem a ver também com antes do milênio, o milênio e depois do milênio. Aí depois, quando a gente chegar aqui, nós vamos ver por que é necessário. Só estou mostrando o que está incluso na sétima trombeta, né, que é o desfecho final mesmo. No pacote. Por isso que eu vou dizer um detalhe, nos dias, que quando a gente lê ali, parece que é automático, né? Tocou, então reinou. Tocou, aconteceu. Mas existem vários dias que a sétima trombeta vai estar em ação. E fala que ele reinará pelos séculos dos séculos. Aqui está incluso novos céus, nova terra e nova Jerusalém. Que aí se cumpre o mistério de Deus aqui no novos céus, nova terra e nova Jerusalém. Porque no Apocalipse 22:5 fala que o desfecho de Apocalipse fala a mesma expressão, reinará pelos séculos dos séculos. E esse reino é quando a nova Jerusalém estiver estabelecida. Olha aqui, parte do 1. Está falando da nova Jerusalém, né? E mostrou-me o rio da água da vida, clara como cristal, que procede diante do trono e do cordeiro. No meio da sua praça e de ambos os lados do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas das árvores são para a cura,
das nações. Você vê que tem nações aí nós vamos chegar lá. Mas que são algumas coisas curiosas que tem no Apocalipse. Que folhas essas para a cura das nações, porque então quer dizer que elas precisam de saúde. Ali, lá na Nova Jerusalém, não haverá jamais maldição. Nela estará o trono de Deus e o do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão a sua face. Nas suas frontes estará o seu nome. E não haverá mais noite, não necessitarão de luz, de lâmpada, nem de luz, do sol, porque o seu Deus os alumiará, e reinarão pelos séculos dos séculos. Aqui está a sétima trombeta ainda. Mostrei tudo aqui, que como a sétima trombeta fala nos dias, e tudo que está incluso no texto, é até na Nova Jerusalém. Porque lá fala no Apocalipse 11, na sétima trombeta, que ele vai reinar pelos séculos dos séculos, já fazendo uma referência aqui. Depois que tudo se cumprir, aí continua reinando e a gente não tem muitos detalhes do que vai acontecer. Quando a gente chegar no final de Apocalipse, a gente fazia algumas colocações do que vai acontecer, mas dá a entender que não vai acabar. Que quando a gente é mais novo na fé, quando eu era mais novo, dava a entender assim. Nós estamos vivendo, Jesus vai voltar, vai destruir tudo e nós vamos ficar lá no céu. Não, Deus tem plano para novos céus e nova terra, e uma continuidade de uma relação ainda com o ser humano. Só que agora vão ter seres humanos glorificados, a semelhança de Jesus, que chamam a Nova Jerusalém, a noiva, e vão ter nações. Quem que são essas nações? Aí nós vamos ter que, só para ampliar um pouco essa historinha que a gente aprende, talvez veio da Igreja Católica, não sei, que ir para o céu e ficar lá. Chupando uva e tocando no lugar branco, cheio de luz. Existe um plano original de Deus que vai ser retomado, que é o mistério de Deus. Tudo isso que Deus criou, tudo que Deus fez nesses 6.000 anos de descer lá de cima, colocar o seu filho aqui, é para esse mistério que ele tinha no coração dele antes da fundação do mundo. E que ele está perseguindo, porque ele é fiel a ele mesmo, né, que ele propôs no coração dele, porque ele ama, ele está perseguindo isso, ele vai cumprir isso. E esse mistério vai finalizar lá na Nova Jerusalém. E nós vamos ver quem que é ela, que a gente já viu, mas só encaixando agora no contexto. O mistério de Deus. O que é esse mistério de Deus que vai se cumprir? Aí nós vamos ver alguns textos aqui e entender como que é profundo e bonito. O que Deus está buscando com tudo isso? Tudo que já passou na história com o povo de Israel, com os dias de Noé, com a Torre de Babel, com o povo de Israel, depois com a igreja, com esses 2.000 anos de história da igreja que a gente viu nas 7 cartas, né? Quanta coisa já aconteceu. Estamos no finalzinho para ainda ver esse desfecho de selos, trombetas e taças. Para chegar no ponto final, o objetivo de Deus que ele colocou no coração dele. Antes de a gente pensar em existir. Esse era o objetivo de Deus que nós vamos ver aqui agora. Que vai se cumprir na 7ª trombeta. Então vamos ler Colossenses 1, do 24 ao 26. Esse mistério só foi revelado a partir de Jesus, ou com Paulo. Paulo teve esse privilégio de passar esse mistério para nós. O povo do Antigo Testamento não sabia. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Daniel, todo mundo não sabia desse mistério. Eles sabiam que viria o Messias. Aí Paulo fala aqui, Colossenses 1, vou ler a partir do 24. Agora me regozijo no meio dos meus sofrimentos por vós, e cumpro na minha carne o que resta das aflições de Cristo, por amor do seu corpo, que é a igreja, da qual eu fui constituído ministro, segundo a dispensação de Deus que me foi concedida para convosco, a fim de cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações. Não sabiam, não. Mas agora foi manifestado aos seus santos, a nós. Por isso que ser igreja é mais sério e mais responsabilidade do que o povo do Velho Testamento. Agora foi manifestado a nós. A quem quiser fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios. E fala o que é. Que é Cristo em vós, a esperança da glória. Como nós vamos ver mais um pouquinho para frente, esse Cristo em vós, essa união do Filho de Deus
com a raça humana, de tornar uma só corpo. Igual quando é marido e mulher tornam um só corpo. Esse é o mistério de Deus. Quando o Pai, o Filho e o Espírito Santo, falando aqui da maneira humana, né? Vamos criar um tipo de ser a ser nossa imagem e semelhança. Esse ser vai ser o filho do Pai, vai ser a noiva do Filho, vai ser o templo do Espírito. Vai tornar-se, colocar mais um ser na Trindade, fazer parte da Trindade, mas não sendo Deus, né? Mas tendo a mesma natureza. Isso que Deus queria. Queria compartilhar da sua natureza, do seu amor, da sua existência com um novo ser. Aí eu li uma vez, mas por que Deus disse? Porque o amor quer dar. Deus é tão bom, na nossa pobreza. Eu sou tão bom, a nossa trindade, a nossa comunidade de três é tão boa, que eu quero que alguém mais compartilhe disso. Eu quero, alguém mais tem que viver isso. E isso que Deus quis quando criou. Só que Adão pecou e Deus foi atrás. Não vou cumprir esse mistério, eu quero isso ainda. Mesmo que para isso eu tenha que doar meu filho inocente, pagar o preço por uma raça que não me quer. Isso que é graça. Deus teve a iniciativa sem a gente merecer. E antes de existir, quando fala que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, que quando Deus, aqui eu estou falando nossas palavras, juntou lá os três, Pai, Filho e Espírito Santo, cada um numa cadeira. Aí se eles não nos quiserem? Eles falam assim, aí eu filho, aí eu vou lá. Quer dizer, o pai fala, filho, se eu vou lá. Ó, o pai, nossa, dá meu filho. Tudo bem, vamos fazer assim mesmo. Deus não desistiu, mesmo com a possibilidade de ser rejeitado. Isso que é a essência do amor divino. O nosso amor, quando a gente é rejeitado, ou quando a gente não é satisfeito, o amor divino não. Mesmo eu sendo rejeitado, ou mesmo eu não sendo satisfeito as expectativas, eu ainda continuo buscando o benefício daquele outro. Esse é o amor ágape. E é isso que é a graça, esse que é o evangelho, a boa nova, né? A boa nova é essa. Deus veio atrás, continuou no seu plano original, mesmo nós não merecendo. E aqueles que reconhecem isso são salvos, são chamados de cristãos, mas é o primeiro passo. Agora essa natureza eu tenho que ter ela dentro de mim. Então fazer convergir no Filho todas as coisas que está escrito aí, e sermos um com Ele, Cristo em nós, é isso. Temos a mesma natureza, temos o mesmo sangue correndo nas veias de Deus em nós, que é a natureza, é não sangue fluxo. É isso que Deus quis. Amar como Ele ama, sentir e ver como Ele vê, nas nossas limitações. Mas e como cada um é parte de um corpo, cada um vai fazer uma parte disso. Deus é muito grande para caber em um só. Então, por isso que cada um é uma expressão disso. Eu tenho uma parte para cumprir desse Cristo em mim. E se a minha parte falhar, é igual um quebra-cabeça. A gente tem lá, né? 4.000 peças. Se faltar uma, não vai ficar legal. Por isso que esse Cristo em vós, que é o mistério de Deus se cumprir, tem exigências e por isso que tem um julgamento. Para ver se você, igual quebra-cabeça, você cabe aqui nesse quebra-cabeça? Você tem essa mesma natureza? Esse é o mistério de Deus. E agora, nos próximos versículos de Efésios, eu já falei, fica mais claro o que eu falei aqui. Esse é o que Deus queria. Que até Jesus vir, os profetas, que a Bíblia fala do Antigo Testamento, eles sabiam mais ou menos que viria o Messias, que Deus tinha um plano, Davi viu um pouco, Abraão viu um pouco também, que fala que ele contemplava uma pátria que não era daqui. Então parece que ele conseguiu ver mesmo antes de Jesus, Davi, eles contemplaram alguma coisa mesmo antes do Evangelho ter vindo. Então vamos ler aqui esses 3 versículos de Efésios que fala desse mistério também, que eu já adiantei o que é. Efésios 1, no versículo 7. Assim, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos nossos delitos, segundo as riquezas da sua graça, e que fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, fazendo-nos conhecer o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que nele propôs. Deus propôs nele esse mistério, para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Então, quando Deus criou os céus e a terra, ele não estava pensando em mim, não. Nós falamos, nós não somos o centro dos planos de Deus. O centro dos planos de Deus é Jesus.
Nós somos o centro, não o centro. Nós somos o alvo da salvação, da redenção. E aí existe um evangelho pregado que parece que nós somos o centro de Deus. Deus quer nos abençoar, Deus quer fazer minha vida funcionar, Deus tem uma bênção para você. Eu vou lá buscar minha bênção. A sua bênção é estar em Cristo. O resto é resto. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O bem é estar em Cristo. O bem é ter essa natureza. E todas as coisas, se eu precisar de qualquer coisa para que eu chegue nesse fim, Deus vai fazer comigo e com você. Se eu ter saúde ou não ter saúde, já falei, se eu ter saúde ou não ter saúde, se ter os meus desejos satisfeitos ou não, se eu ter qualquer coisa, imagine qualquer coisa, Deus vai usar para cada um para chegar nesse fim. Porque Deus quando fala que o Espírito Santo arde em ciúmes por nós, né? Esse ciúme é isso. Ele não larga a mão desse objetivo dele, não. O que for necessário para quem responder, vai ser isso. Porque Deus dispôs no coração dele esse mistério de fazer convergir em Cristo. Ele é o centro do plano de Deus. E a gente tem, às vezes, embutido que o centro somos nós, porque Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Nós somos muito amados por Deus, então nós somos o centro. Deus vai fazer tudo para mim, para que eu me sinta bem. Não. Você vai se sentir bem quando você estiver nele. Isso tem que ser mudado. Pouco. Igual eu vi uma vez, e até o incrédulo, às vezes, também. Incrédulo, né? Não consegue. Um dos motivos, às vezes, não crê em Deus porque acha que ele é o centro. E como ele não é o centro, aí, então Deus não existe, ou Deus não faz sentido, Deus não é justo. Quantas pessoas fazem essa expressão, que Deus não é justo porque o mundo está do jeito que está? Porque acha que ele que é o centro, que é a maneira dele pensar Jesus que é o centro. Isso que falta um pouco no evangelho, pouco não muito, né, no evangelho nos dias de hoje. Igual eu já ia falar, o Batman ele fala, colocar Cristo no lugar dele de novo dentro da igreja. Que quem está dentro da igreja é os salvos, que Deus tanto ama. Deus tanto ama, mas por causa do Filho. Tudo por ele, para ele. Tudo dele, por ele e para ele. São todas as coisas. E por isso que existe o anticristo, é tirar Jesus do centro. E ele começa dentro da igreja. Porque lá no mundo já está fora, né? Como eu gosto de falar, né, que o mundo do Apocalipse não é um mundo ateu, é um mundo anticristo. Porque deuses vão nomear outros deuses, desde que Jesus não seja o centro. Tudo é Deus, né? A Deus natureza, o Deus. Você tem um Deus dentro de você, né? O mundo oriental fala isso, né? Que você tem que evoluir. Agora, Jesus não é Deus, não. Ele é um profeta, ele é um ET, ele é um evoluído, é o filho de Deus, não. O anticristo é isso. É negar a posição de Jesus como centro e como filho de Deus. E às vezes, sutilmente, o espírito do anticristo entra dentro do nosso meio. Quando nós somos o centro, porque Deus quer nos abençoar, Deus. As pessoas não vão para o culto hoje para receber uma bênção. Assim, infelizmente, a gente está embutido nessa cultura. Eu vou lá naquele dia para consumir alguma coisa, resolver um problema meu, me sentir melhor. Aí, sutilmente, a gente acaba nos colocando no centro. Só que o mistério de Deus convergir em Cristo todas as coisas que está escrito aí em Efésios. Agora no capítulo 3, versículos 7 a 10. Efésios e Colossenses fala desse mistério, né, que Paulo está falando. E ele teve esse privilégio e responsabilidade de nos mostrar esse mistério. O mistério é um segredo, uma coisa que ninguém sabia. Se Deus não mostrar, ninguém vai saber. Aí no versículo 3, 7, né? Paulo fala assim, do qual fui feito ministro, segundo o dom da graça de Deus, que me foi dada conforme a operação do seu poder. Não, peraí. É um pouquinho antes. Vou ler aqui a partir do 3. Aí Paulo fala assim dele, né? Como pela revelação me foi manifestado o mistério, conforme acima em poucas palavras vos escrevi. Desde o capítulo 1 e 2 ele vem falando sobre esse mistério. Ele fala no versículo 4, pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi manifestado aos filhos dos homens. Igual eu falei, no Velho Testamento eles não sabiam. Como se revelou agora no Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber,
Ele vai falar desse mistério agora. Que os gentios são co-herdeiros e mesmo do mesmo corpo, e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui feito ministro, segundo a dom da graça que me foi dada conforme a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar aos gentios as riquezas inescrutáveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação dos mistérios que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou. E esse mistério é esse, para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja manifestada por meio da igreja. Para quem? Olha para você ver, aos principados e potestades nas regiões celestiais. Então o mistério de Deus é o Filho, tudo no Filho. O judeu, quando esperava o Messias, eles nunca imaginariam que o Messias era o próprio Deus. Por isso, quando Jesus falou que ele era o Filho de Deus, falei, matar ele, você é doido? Mas era o próprio Deus vindo nos salvar. Esse era o primeiro mistério. E no Filho tem um outro mistério. Existe um corpo dele, que nós vamos ver aqui, que é a noiva dele, que é feita de gentios e de judeus do Velho Testamento. Esse é um mistério que ninguém sabia. E que através desse povo, judeus e gentios, que chama igreja, Deus vai anunciar a si mesmo as potestades e principados. Então os anjos lá em cima aprendem, eu já falei, aprendem sobre Deus. Então quando a gente converte e estamos desenvolvendo nossa salvação, é muito mais profundo do que não ir para o inferno. Não que eu vou ficar preocupado em estar ensinando para o anjo, mas eu estou sendo observado dependendo como é que os anjos. Nós estamos tendo uma comunhão com Deus e recebendo a natureza de Deus. Aí um pensamento meu. Como é que os anjos estão aprendendo sobre Deus? Porque eles são, eu imagino, eles convivem com Deus, mas de uma maneira diferente da nossa. Eles são como se fossem soldados obedecendo ordens. Acho que Deus não quer só isso dele. Eles querem que conheça Ele também, assim como nós estamos o conhecendo, de experimentar a natureza de Deus. Então parece que Deus, na sua sabedoria, falando na sua multiforme sabedoria, Ele nos criou para que os anjos são criação de Deus também, não somos só nós. Para que os anjos principais e potestades aprendam a multiforme saber de Deus através da igreja. Então tem 2000 anos que tudo que aconteceu com as 7 igrejas, nós vimos as 7 igrejas, é bom de ver as igrejas. Todos os filhos de Deus, os servos e membros do corpo de Cristo que já viveram, de alguma maneira, os anjos principados e potestades observou e aprendeu, conheceu um pouquinho de Deus através deles e de nós. E os caídos, os rebeldes também vêm. Só que não se arrependem, mas vêm. É um testemunho contra eles também. Então esse mistério também é que vai se cumprir quando finalmente, quando nós vamos ler assim, esses gentios e igrejas estiverem juntos e glorificados. Aí nós vamos ver aqui. Aí vai se cumprir lá. Esse mistério tem andamento, tem informação. Como eu falei, e desse mistério de informação, os principados e potestades aprendem a multiforme sabedoria de Deus, a natureza de Deus. É aquele que iniciou a sua obra, é poderoso para cumprir, ainda que seja em tempos diferentes, mas que vai cumprir. Vai cumprir. É que nós vamos falar semana que vem, mas pode falar. Rebelde. Depois é fiel para terminar. Vai cumprir o mistério. Vai cumprir. Aí no Efésios 5 agora. Que é o texto do marido e mulher, mas é bem claro no finalzinho que o objetivo principal aqui é Cristo e a igreja. Então no versículo 25, já vou direto para os maridos aqui, que o objetivo não é falar de casamento, né? Vós, marido, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Então aqui Jesus não entregou por ela simplesmente para nos livrar do inferno. Vai falar por que Jesus amou a igreja e se entregou por ela. No 26, a fim de santificar, de separar, de purificar com água,
tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra. Para quê? Nesse dia aqui, nós vamos ver que dia que é, apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Aí no versículo, vai continuar falando do marido, né? E no versículo, ele fala assim, grande é este mistério. Aí no 32 fala assim, grande é este mistério, mas eu falo em referência a Cristo e a igreja. Então, quando Deus criou Adão e Eva e tirou dela a Eva da costela e falou, deixará o homem pai e mãe, os dois terão uma só carne. Quando Deus criou o casamento, além de o casamento foi feito para criar, gerar uma família, e nessa unidade de família as pessoas amarem, aprenderem a amarem, ele queria mostrar também o tipo de relação que ele quer conosco. Ele é o noivo, o homem representando Jesus e a mulher representando a igreja. Então, nessa relação de marido e mulher, tem uma expressão de como Deus quer que Cristo e a noiva se relacionem. E fala que grande é esse mistério. Por isso que a Bíblia começa com um casamento e termina com um casamento. Começa com Adão e Eva e termina com Cristo e a noiva, a nova Jerusalém. Esse é o grande mistério. Jesus está gerando uma noiva para apresentá-la a si mesmo. E aí naquele julgamento que nós vamos ver semana que vem, o que Jesus vai buscar quando for avaliar, né? Numa vara de medir, o que eu estou buscando nessa medição? Ele mesmo. Um pedaço dele mesmo tem que estar formado em mim, em você. Ele mesmo que vai buscar. Porque quando Adão fez Eva, falou, farei uma ajudadora que corresponda. Então, tem que corresponder, tem que falar, tem que ter a mesma natureza para esse casamento dar certo. Pelos séculos dos séculos. É isso que é o mistério que vai se cumprir lá na Nova Jerusalém. E aí o mistério de Deus vai se cumprir, está lá em Apocalipse 21, nós vamos ler só aqueles versículos para terminar. Que ali ela está pronta. Isso que nós lemos no 25 a 32, que ele está purificando para apresentá-la a si mesmo, está esse processo aí. Nas 7 cartas nós vimos o processo de 2000 anos. Nós estamos na última parte do processo, que é a Laodiceia. E aí vai ter uma avaliação para ver se você está pronto para casar ou não. Nós vamos ver semana que vem. Como diz meu pai, uns vão participar das bodas, outros não, mas a gente vai ver lá. Só estou mostrando que os dias do sétimo anjo, que cumprem o mistério de Deus, é esse mistério aqui. Tudo isso é para que filho encontre a noiva. Assim como Abraão, né? Quando foi, que é uma figura, falou com ele, Eliezer ou Eleazar? Vai na terra dos meus pais e busca uma noiva para Isaac. Esse Eliezer e Eleazar é uma figura do Espírito Santo. O Espírito Santo está buscando uma noiva para Isaac, o filho. E está preparando. Aí tem toda uma história lá dessa figura, né? Eliezer vai buscar lá, faz o juramento, ele tem que ser assim, assado e tal. A Rebeca, a esposa de Isaac, e Jesus são a figura da igreja, da igreja, e Jesus, Rebeca e Isaac. Mas e vamos lá. Então vamos ver esse mistério sendo expresso e cumprido no Apocalipse 21. Aí realmente a noiva está pronta. O mistério de Deus vai se cumprir na 7ª trombeta. E ele é mostrado aqui no 21, vou ler só alguns versículos. Coloco aqui, ó. Apocalipse 21 fala, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe. Então depois disso fala assim, e vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, adereçada como uma noiva ataviada para o seu noivo. Aí o mistério está cumprido. Aí no versículo 9. E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das últimas pragas e falou comigo, dizendo, vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do cordeiro. Mas eu vou ler uma parte dessa esposa aqui. Levou-me espírito a uma grande e alto monte, e mostrou-me a santa cidade de Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, tendo a glória de Deus. Aqui ela tem a glória de Deus. Ela fala a mesma língua, tem a mesma natureza. É Cristo em vós aqui. Ela tinha a glória de Deus. E o seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como se fosse jaspe cristalino. E tinha um grande e alto muro com 12 portas. E nas 12 portas, 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são o nome das 12 tribos de Israel.
todo o povo do Antigo Testamento faz parte desse mistério, gentios e judeus. Aqui é os judeus, representado nas portas. Ao oriente havia 3 portas, ao norte 3 portas, ao sul 3 portas e ao ocidente 3 portas. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e nele estava o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então aqui está representado o povo do Novo Testamento, no muro e nas portas. Gentios e judeus. Gentios nós, a igreja, e os judeus, os salvos do Velho Testamento e os salvos do Novo Testamento. O que estava escrito em Efésios 3:7. Um mistério que antes foi oculto aos séculos 7, agora está expresso a nós, que os gentios também fazem parte dessa promessa. Nós estamos na promessa de Abraão, quando Jesus veio. E aí esse é o mistério de Deus que vai cumprir na 7ª trombeta. Mas são dias que essa 7ª trombeta vai executar. E o desfecho final é isso, quando a Nova Jerusalém, a noiva, se apresentar para Jesus. Vão reinar por séculos dos séculos e aí a história vai continuar. Que o plano original de Deus do Jardim do Éden agora vai cumprir aqui. Que o plano no Jardim do Éden, que se o homem comesse da árvore da vida, que é relacionar com Jesus, o casamento estava se formando. O comer da árvore da vida é ter uma relação, que a árvore da vida é Jesus, é ter uma relação com Jesus. Adão não estava pronto. Ele tinha que desenvolver um relacionamento com Jesus expresso na árvore da vida. Mas como ele não comeu, escolheu a outra árvore, aí Deus está voltando para o plano original, que vai se cumprir aqui na Nova Jerusalém. É esse casamento que não aconteceu lá no Jardim do Éden, vai acontecer na Nova Jerusalém. E cumpre o mistério de Deus que vai ser anunciado na 7ª trombeta. E aí, semana que vem, a gente vê sobre uma parte da 7ª, que é o julgamento para fazer parte disso. Vai ter uma avaliação. A gente já falou várias vezes aqui, mas vamos falar dentro do contexto do Apocalipse da 7ª trombeta. Então é isso. Bom.